Olá, amigos, boa noite. Noite de Natal, noite especial, e nós estamos aqui, 24 de dezembro de 2020, quinta-feira, véspera de Natal, onde tantos estão aí se unindo, outros nem tanto pelas dificuldades momentâneas que estamos atravessando, mas em pensamento, em coração, em laços de afeto, com certeza estamos todos ligados sim, nessa proposta de uma vida um pouco mais feliz para todos nós. Então agradecemos muito a companhia de vocês nessa noite especial, Tânia, Laura, Isabel, que estão conosco, Mil Coraçõezinhos, Ivete, nós podemos ver os amigos que estão participando, Ana Clara, agradecemos muito a honra de tê-los conosco por alguns momentos nessa noite feliz. A noite de Natal, aquele que chamamos Noite Feliz, Terezinha, Vladimir, muito obrigada a todos, um Natal de paz e de luz a todos os corações. Amigos, hoje nós temos a reflexão, a obra Boa Nova do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. E assim, nós estamos no capítulo 22, que tem como título A Mulher e a Ressurreição. Então nós vamos fazer nossa prece para embalarmos nessas reflexões. Boa noite, Dilza, Rosângela, Rosa, que a paz esteja no coração de todas as criaturas, para que dessa forma nós consigamos então uma alegria, um fortalecimento. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz descendo sobre toda esta humanidade, numa noite tão especial, em que lembramos o nascimento de Jesus, a luz que se tornou carne e veio à terra, para iluminar os nossos caminhos, apacentar os nossos corações, despertar nossas consciências para o bem. Assim, Pai, agradecemos imensamente a todos esses companheiros que estão conosco nesse instante, a toda esta humanidade da qual também fazemos parte, e pedindo que Jesus não nos falte, especialmente nessa noite Ele possa nascer em nossos corações e em nossas consciências, para que consigamos trilhar os caminhos que foram destinados a nós, como provas ou expiações, mas sobretudo como um aprendizado e uma maturação da evolução espiritual. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá, amigos. Edna, boa noite. Que tenhamos uma noite mesmo de paz, de alegria, para produzirmos o melhor de nós nessas reflexões. Paulo, boa noite. Nesse capítulo 22, que tem o título A Mulher e a Ressurreição, Pedro comentava a respeito de Jesus facilitar a presença daquelas mulheres tidas como mulheres de má vida, meretriz, mulheres desencaminhadas, enfim, o nome que quisessem dar, desde por conta daquelas mulheres que não pautavam exatamente como recomendava então a cultura de época que todos estavam habituados. E Pedro fazia uma reclamação velada a Jesus, não por não querer que Jesus recebesse ou abrisse a possibilidade dessas mulheres estarem presentes naquela jornada de aprendizado, mas sobretudo porque Jesus corria perigo por isso. Não era aceita a ideia de Jesus poder colocar essas mulheres na pauta dos acontecimentos. E por conta disso ele poderia sim ser julgado e ser condenado e execrado pela população. Então era esse o temor de Pedro. Mas Jesus diz a Pedro que ele estava ali não para cumprir algo de sua vontade própria, mas que ele estava para trabalhar e concluir o que era da vontade de Deus. Então, acontecesse o que acontecesse, ele estaria dando conta da própria tarefa, da sua condição de servidor do Pai.
em favorecimento de todos nós que precisamos ser servidos por Jesus. Eu acho muito interessante essa palavra quando Jesus disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E parece uma palavra pretensiosa, mas não é. É uma realidade. Jesus não tinha, ele não carecia de nada que nós pudéssemos servi-lo. Nós é que carecemos daquilo que ele já tem e pode nos ofertar, pode nos servir. Por isso ele diz: eu não vim para ser servido. Nada do que pudéssemos oferecer, ele era carente, mas nós somos carentes de tudo o que ele possa e pôde e possa nos trazer a cada dia do nosso existir. Por isso ele era consciente da tarefa. Ele tinha o que oferecer. Ele tinha o que produzir na lavra do Pai por todo esse universo. Ele tinha o que oferecer e o que produzir. Ele tinha as sementes da Boa Nova para nos ofertar. Então, neste quadro, ele diz assim a Pedro: mas ouve, Pedro, porque Pedro dizia que a lei mandava apedrejar essas mulheres. Ele diz: mas ouve, Pedro, a lei antiga manda apedrejar a mulher que for pervertida e desamparada pelos homens. Entretanto, também determina que amemos os nossos semelhantes como a nós mesmos. Sim, a lei mandava apedrejar as mulheres que se desviaram do caminho proposto para a alma feminina naquela sociedade. Então mandava que apedrejasse, porque ela estava fora das normas estabelecidas. Mas Jesus ressaltava: foram mulheres pervertidas e desamparadas pelos homens. A mulher não ruiu por este caminho sozinha. Ela foi conduzida a esse caminho, ainda mais naquela época onde ela não tinha autossuficiência, ela não tinha discernimento para fazer escolhas diferentes, e ficava à mercê das decisões dos homens. Então Jesus fala da culpa que os homens teriam à época no desenrolar da vida de uma mulher. Por conta disso, ele diz: mas a lei também determina que amemos os nossos semelhantes. E as mulheres eram semelhantes, eram seres humanos, eram da mesma raça, como a nós mesmos, amar o próximo como a si mesmo. Então Jesus colocava a lei do amor acima de qualquer outra lei. O meu ensino é cumprimento da lei, é o cumprimento da lei. O que ele veio ensinar era que essa lei, amar a Deus, amar ao próximo como a si, fosse cumprida na íntegra por todas as criaturas. Então todo o seu ensino era em direção de que se cumprisse essa proposta. Cumprimento da lei pelo amor mais sublime sobre a terra. Uma qualidade de amor para cumprir esse amor a Deus, amor ao próximo, amor a si, não como era visto à época. Nós poderíamos até pincelar um quadro onde o amor a Deus era o Deus da guerra, era o Deus que poderia favorecer algo material. Esse era o amor a Deus. O amor ao próximo era aquele próximo que nos interessava, que era do nosso rol de amizade, do nosso rol de família. É esse próximo, né, que então amava-se. E o amor a si mesmo era da vaidade e do orgulho pelo poder. Então Jesus disse assim: olha, essa história de amor está muito rudimentar. Eu vim para ensinar um pouco mais sobre um amor mais puro, mais sincero, mais verdadeiro, mais desinteressado. Porque era um amor na base do interesse. Era dessa forma que as pessoas procediam. Então Jesus continua dizendo a Pedro o seguinte: poderias culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? A fonte é sempre pura, a fonte é sempre boa.
Como é que nós vamos culpar a fonte porque por algum tempo as suas águas estão sujas? Mas não por culpa da fonte, mas sim por culpa de um animal que sujou essas águas, que pisoteou a lama, então de alguma forma sujou a água. Nós podemos culpar a fonte por isso? Então Jesus está falando de alguns comportamentos humanos onde as pessoas querem até culpar Deus. Como culpar a fonte por conta de alguma ação que vá contaminar a pureza desta fonte? Em princípio, como espíritos, filhos de Deus, todos somos espíritos puros, perfeitos, amor em essência. Apenas a sujidade do caminho que nós estamos arrastando há tanto tempo é como a lama que está sendo jogada sobre a água pura. Então, como espíritos, nós trazemos sujidades acumuladas no íntimo da alma por nós mesmos, por chafurdar na lama tantas vezes. Mas a pureza de espírito que cada um de nós é, porque a essência divina está aqui e há de decantando toda a sujidade, filtrando a sujidade, toda essa pureza haverá de surgir. Vamos a mais um pessoal aqui, seu Antônio, Edith, Jane, Marli, Leila, Márcia, Leilinha, Gil, são os amigos que estão conosco nessa noite de Natal, e os amigos estão firmes aqui nas reflexões desta noite. Então ele questiona Pedro sobre isso. Poderia culpar a fonte quando um animal lhe polui as águas? De acordo com a lei, devemos amar a uma e a outra, tanto a fonte quanto o animal que suja a fonte. São ambos criações divinas. Então, de acordo com a lei, seria para amar a uma e a outra. E no caso, a mulher pecadora e os não pecadores, se assim pudesse ter, né? Seja pela expressão de sua ignorância, seja pelas de seus sofrimentos. E o homem é sempre fraco e a mulher sempre sofredora. Então nós vemos Jesus pontuando o amor tanto ao homem como à mulher, sempre como o lado forte da história, o outro representando o lado frágil e sempre sofrendo os mandos e desmandos, sofrendo as cargas pesadas do lar, da educação de filhos e tudo mais que pudesse à época surgir ali. Então Jesus dizia, nós devemos amar a todos, indistintamente. Pedro então responde a Jesus naquele momento, mestre, vossa palavra é a da revelação divina. Quer dizer, Jesus trazia a lei do amor, trazia a lei de Deus, a vontade de Deus para com todos os seus filhos. Quereis dizer então que a mulher é superior ao homem na sua missão terrestre? Porque Jesus estava valorizando tanto o papel da mulher na sociedade que Pedro disse assim, então o senhor está querendo valorizar, né? Dar mais valor à mulher, dizendo que ela é superior ao homem na sua missão terrestre, a missão de mulher, a missão de mãe, a missão do lar, seria então um fardo tão pesado que para espíritos mais fortes, e seria a mulher o espírito mais forte que o homem? Jesus então diz a Pedro, uma e outro são iguais perante Deus, e as tarefas de ambos se equilibram no caminho da vida, completando-se perfeitamente para que haja em todas as ocasiões o mais santo respeito mútuo. Não tem maior ou menor, não tem melhor ou pior. Todos são filhos de Deus e todos nós, independente dos papéis que estamos vestindo na encarnação, temos igual valor como filhos diante do Pai. Apenas que essas situações em que nos encontramos, de acordo com os papéis que estamos vivendo, eles trazem, claro, tarefas, responsabilidades, deveres. Mas são deveres que devem se complementar,
Então, no papel homem e mulher, chefe da casa, dona do lar, enfim, como era entendido, Jesus dizia apenas: esses papéis se complementam, as tarefas são de todos, mas cada um está assumindo um pedaço da tarefa para que a obra se concretize, para que a obra se realize. E por conta de termos que trabalhar juntos, é uma equipe, a família é uma equipe, é a nossa equipe reencarnatória, fazemos parte dessa equipe, desse grupo reencarnatório. Então, para que haja essa completa interação entre os elementos, em todas as ocasiões, há de haver o mais santo respeito mútuo. Então, o mais importante que Jesus ressalta é o respeito de uma criatura para com outra. No ponto em que ela se encontra, na história em que ela se encaixa, é o respeito que nós precisamos ter para com todos aqueles que partilham conosco da caminhada. Precisamos considerar que a mulher recebeu a sagrada missão da vida. Então Jesus eleva um tanto a tarefa da mulher como aquela que carrega a missão da vida, aquela que acolhe em seu ventre outra alma para dar-lhe a chance da reencarnação. Então é preciso considerar isso, que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, a sagrada missão da maternidade. Tendo avançado mais do que o seu companheiro na estrada do sentimento, está mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e misericórdia. Então Jesus fala que a mulher, por ter recebido esta tarefa da maternidade, de modo geral, embora saibamos que por razões particulares, muitas mulheres não se tornaram mães biológicas, mas se tornaram mães adotivas, se envolveram em educação de crianças, enfim, são almas envolvidas com outras almas para o seu fortalecimento, o seu crescimento e a sua educação. Então, por conta disso, Jesus está dizendo que esta alma desenvolveu uma sensibilidade maior, um sentimento mais apurado, e por conta dessa sensibilidade mais aguçada, é que muitas vezes, diz ele, Deus lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens. A mulher traz consigo essa possibilidade de transmitir a fé, a esperança, a religião, aquela educação no lar que muitos precisam desde o início, todos nós precisamos, e ela muitas vezes é instrumento de Deus. Há uma expressão que a gente ouve muitas vezes, dizer assim, boca de mãe, como dizendo, que ela fala, cuidado. Se ela diz, não vá, tenha cuidado, vai devagar, vai com cuidado. E aí diz, boca santa, boca de mãe é santa. É porque ela tem uma intuição maior. Gente, nós estamos falando, nos reportando a obra, mas lembrando que isso são linhas gerais. Sabemos de mulheres que não se tornaram mães biológicas, sabemos de mulheres que se tornaram mães adotivas de muitas criaturas, sabemos de pessoas que embora estando mulheres, não têm essa sensibilidade, e homens que têm essa sensibilidade, que são verdadeiras almas femininas com essa sensibilidade. Mas Jesus mostrava numa sociedade essencialmente machista o papel de cada um e a composição familiar. E a questão da mulher ser a reprodutora da espécie, ser aquele tabernáculo que recebe outro espírito, que gesta um corpo para esse outro espírito, que possibilita que ele venha à luz. Esse é o caminho. Então, por conta disso, Jesus está valorizando a mulher que à época não era assim valorizada. Vamos lá no nosso boa noite a Divone, Reginaldo, que há tanto tempo a gente nem se encontra nas nossas quartas-feiras, Edna, Brígida, Marli, que a paz esteja
com todos nessa noite tão especial. Continuando, Jesus dialogando com Pedro e explicando a Pedro esse papel da mulher que Pedro ainda não entendia, ele diz: em todas as realizações humanas há sempre o traço de ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Mais uma vez, Jesus falando do papel da mulher em cuidar daqueles que vêm aos seus braços como filhos, como crianças que chegam, como agregados, como alunos, não importa. A mulher está sempre envolvida na edificação de espíritos. E se é esta uma das tarefas da alma feminina, aquela que não está cumprindo esse papel de edificação de espíritos está falhando. Nós vamos ver que Madalena, mesmo não sendo mãe biológica, neste final de sua vida, ela se ocupa de outras mulheres que viviam uma vida semelhante à dela, então ela começa a edificar espíritos. E todos aqueles leprosos, doentes que dela se aproximaram, ela começa a trabalhar essas almas com o papel de verdadeira mãe. Nós vamos ver que Maria Santíssima, Maria, mãe de Jesus, ela recebe o nome de Mãe Santíssima, porque além dos seus filhos naturais que ela teve, ela acolhe outras criaturas sofridas, outras criaturas necessitadas dessa edificação de espíritos e acolhe a todos com essa sensibilidade profunda. Daí as pessoas terem dado a ela o nome de Mãe Santíssima. Era a mãe de todos, era aquela que acolhia, era aquela que abraçava. Então, estamos todos sim neste exercício de edificar espíritos, de melhorar a nós mesmos, de através deste trabalho aprendermos e desenvolvermos sensibilidades da alma, que talvez ainda não conheçamos todas, mas que começamos a ter esses rudimentos, né, desenvolvendo essa condição. Jesus, então, continua a sua fala dizendo: na história dos homens ficam somente os nomes dos políticos, dos filósofos, dos generais. Todos eles são filhos da grande heroína que passa no silêncio, desconhecida de todos, muitas vezes dilacerada nos seus sentimentos ou exterminada nos sacrifícios. Porque é verdade, a história registra nome de grandes políticos, mas é a mãe dele. Ele não é filho de chocadeira, ele não chegou aqui sozinho. Ele teve um ventre materno que foi a sua porta de chegada e que cuidou dele quando ainda ele não tinha a menor condição de se autocuidar. Então ninguém se lembra, é uma figura apagada. E Jesus ainda diz: passa no silêncio, desconhecida de todos, muitas vezes dilacerada nos seus sentimentos, porque filhos ingratos tem muitos e que abandonam a própria mãe. Filhos ingratos ou exterminados em sacrifício, porque às vezes trabalham tanto porque em situações adversas para cuidar daquelas crianças, dos filhos, dar a eles um melhor destino. Então, por conta disso, elas se acabam em saúde. Em saúde. Nós estamos estudando a obra Nosso Lar e vamos ver que a filha de Dona Laura adquiriu tuberculose por cuidar da sua filha ou neta de Dona Laura que estava com tuberculose. A mãe não abre mão. Ela estava lá e o seu sacrifício resultou que ela também adoeceu. Assim, Jesus está falando, mas a história não lembra dessas pessoas. A história só lembra dos grandes generais, ela só lembra dos políticos, dos filósofos, apenas isso. É interessante, na nossa história atual, nós temos aí jogadores de futebol
importantes e ganhando fortunas e nome e homenagens, e muita gente estranha, porque tem alguns jogadores, o Cristiano Ronaldo é um deles, que leva a mãe onde ele vai. E as pessoas estranham isso. Esse não, ela fez tudo para que eu estivesse aqui. É justo que ela compartilhe de tudo isso comigo. Então nós vemos que, sim, ele mostra quem é a grande heroína, quem é a grande mulher que possibilitou a vida dele, que cuidou, que esteve atento com ele e é reconhecido por isso. Muitos assim procedem, outros viram as costas, outros esquecem. A reportagem fala da vida de Fausto, daquela criatura, das festas, das orgias, dos bens materiais que ele tem, das medalhas que recebeu, das honras que recebeu, e não lembra da mãe que está lá. E às vezes eu vejo críticas a algumas personalidades tão grosseiras, e penso comigo, será que esta pessoa que escreveu não se lembra da mãe desta criatura que ela está procedendo assim? E que se vai olhar uma coisa dessa, fica tão entristecida e às vezes lutou tanto para que este filho, esta filha estivesse à frente. A gente não se põe no lugar do outro. Se fosse do nosso filho, nós gostaríamos que alguém falasse assim, que alguém procedesse assim. Chico tinha um olhar muito especial para a mãe dos presidiários, porque ele dizia que ninguém percebia muitas vezes as lágrimas, a dor, a angústia, a aflição daquela mãe que tinha um filho dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão. E é disso que Jesus está falando, desta sensibilidade, deste papel de mãe que não se desveste quem assume o papel verdadeiramente, quem não é só mero reprodutor. Porque existem mulheres que apenas participam desta mecânica da maternidade como meras reprodutoras e abandonam os seus rebentos. Mas aquelas que verdadeiramente assumem o papel, né, não só da reprodução, mas do cuidado, é para toda a vida e para outras vidas e para além das vidas. Porque não vai deixar de ser mãe apenas por conta de coisas materiais ou de uma desencarnação. Voltando ao nosso lar, nós vemos Dona Laura recebendo seus filhos, como nós vimos, recebendo em nosso lar, preparou um lar para receber os filhos quando desencarnassem, agora recebendo netos. E ela está lá, não deixando de ser mãe nunca. Então, é preciso que a gente preste atenção, porque é disso que Jesus está falando. E ali, ele, conversando com Pedro, ele fala dessas mulheres que o mundo não reconheceu, que o mundo apenas viu os grandes generais, os grandes políticos, os grandes homens, os homens de sociedade, mas não se ateve às heroínas que estão caladas no silêncio, às vezes com grandes sacrifícios, para que aquela criatura chegasse à fase adulta e usufruísse dos benefícios que ela tanto lutou por eles. Ele fala do reconhecimento filial e não da ingratidão, que são coisas que vão marcando as almas. Mas também Deus passa ignorado em todas as realizações do progresso da humanidade. Quer dizer, não são só as mães. Ele está dizendo que o homem também não reconhece a grandeza divina, o amparo divino. Ele passa ignorado em todas as realizações do progresso da humanidade, porque muitas criaturas, muitos homens importantes na vida, que fizeram grandes descobertas, recebem os louros da vitória para si, como se tivessem verdadeiramente possuído a inteligência, a capacidade de fazer e não tivesse tido nenhuma ajuda. Ele não se lembra de Deus que possibilitou que tudo isso acontecesse.
o homem muitas vezes não reconhece Deus nesse progresso, na realização do progresso humano. Muito pelo contrário, como vimos ontem na página Murmurações, trazida por Emmanuel, somos capazes de imprecar contra Deus, de murmurar das criaturas e não lembramos da gratidão por tudo que temos recebido. Jesus vai ainda falar a Pedro: por isso as mulheres mais desventuradas ainda possuem no coração o germe divino para a redenção da humanidade inteira. Por mais desventurada, ela traz o germe divino no coração para auxiliar, e a qualquer momento ela pode mudar a sua trajetória para ajudar uma humanidade na redenção da humanidade inteira. Que foi o que nós vimos com Madalena. Seu sentimento de ternura e humildade será em todos os tempos o grande roteiro para a iluminação do mundo. A mãe é aquela que aponta caminhos, é aquela que mostra caminhos, é a zeladora. Então, é preciso ter cuidado com tudo isso. O grande roteiro para a iluminação do mundo, porque sem o tesouro dos sentimentos, todas as obras da razão humana podem parecer como um castelo de falsos esplendores. Apenas a razão edificaria muita coisa no mundo, mas o vazio seria imenso, porque carece de sentimento, de amorosidade, de vibração, de aconchego. E é isso que muitas vezes pessoas entram em casas faustosas, muito bonitas, e as casas são frias, vazias. E entra-se muitas vezes em outros lares tão mais simples, e as pessoas se sentem aconchegadas, porque ali tem núcleo, tem família, tem união, ali tem coração. Não que não possa existir nas casas faltosas. Deus queira que exista em todos os lares, porque essa é verdadeiramente a intenção, o desejo de que todos possam usufruir destas mesmas vibrações de amorosidade, fraternidade, de sentimentos mais nobres. Vamos lá, que está passando um punhado de gente. Eu não disse boa noite: Solange, Flávia, Marilu, Gil, eu já tinha dito, Terezinha também, Sebastiana, Lourdes, os nossos companheiros tão queridos, que este ano estamos nos vendo apenas por aqui, por essas noites festivas para os nossos corações e iluminativas da nossa consciência e fortalecedoras da nossa fé. Nós precisamos disso tudo para continuarmos sobrevivendo e sobrevivendo com qualidade a tudo isso que está acontecendo. Pedro, então, diante de tudo isto que Jesus faz com que ele veja o papel feminino, a importância, porque ele não tinha percebido isso ainda. Naquela sociedade onde só o homem era valorizado, ele não tinha esse olhar de vanguarda que Jesus estava trazendo. Pedro então diz: tens razão, Senhor, tens razão. Ele verdadeiramente agora seus olhos se desobstruíram para o papel daquelas companheiras, mulheres que estavam juntos. Sim, Pedro, diz Jesus, temos razão. E será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo. Olha o que Jesus dizia: sim, eu sei, eu tenho razão, eu sei o papel de cada um, e será ainda a mulher que buscaremos confiar a missão mais sublime na construção evangélica dentro dos corações. Jesus está falando da responsabilidade das almas femininas que estão à frente da educação de crianças, de pessoas, da responsabilidade de passar ensinamentos que edifiquem esta alma para o bem.
A primeira educação de uma criança é dentro do lar. É dado por aqueles que estão ali, cumprindo esse papel de educadoras, educadores que estão ali. Há uma responsabilidade da construção evangélica. Quando Jesus estava em casa de Pedro e convida então as pessoas, porque começam alguns questionamentos, e ele convida que todos se assentem em torno daquela mesa no momento daquela refeição. E ele faz um questionamento interessante. Isso está na obra Jesus no Lar, do espírito Nélio Lúcio. E ele então diz às pessoas assim, começa com Pedro: Pedro, o que faz o pescador quando ele traz o seu pescado antes de levá-lo para a venda? Pedro disse: mestre, ele separa aqueles peixes que estão saudáveis, bonitos e que ele sabe que vai vender, ele reserva para o mercado. Os outros, muitos eles devolvem a água e outros ele dá aos que necessitam. Jesus então pergunta a um outro companheiro que ali se encontra: o que faz o carpinteiro com a madeira que ele recebe? Então, aquele um diz a ele: Senhor, ele pega das suas ferramentas e ali ele entalha, ele trabalha, ele constrói um banco, uma mesa, o que for possível através daquelas ferramentas que ferem a madeira. E ele procura fazer o melhor para oferecer lá fora na venda, porque se não está muito bom, não terá o mesmo valor lá fora. Aí ele pergunta ao oleiro: o que é que faz o oleiro para oferecer o seu produto? Senhor, ele amassa o barro, ele prepara os utensílios de barro, ele leva ao forno que vai aquecer e vai dar a resistência àquela peça. E aquela peça estando perfeita, depois de todo esse trabalho, vai alcançar um bom preço no mercado. Caso não fique perfeito, não terá o mesmo valor. Então, Jesus falou tudo isso para que aqueles homens entendessem de que o que nos chega à mão terá valor se for trabalhado por nós. É a forja, é o malho, é o trabalho, a dificuldade, a pesca, a seleção, a escolha, a orientação, para que adquiram lá fora o valor merecido. E ele diz então: na mesa onde se coloca o pão no lar, também é preciso colocar a educação para as crianças, para que se tornem esses homens fortes, que lá na sociedade vão ter valor, como a peça de madeira, a peça de barro, ou como aquele peixe mais saudável, que todos vão desejar ter, que vai ter um valor maior do que aquele que fica frágil, fraco e não tem a qualidade de utilização na sociedade. Então, na mesa que se dá o pão, se dá a educação. E ali ele pegou um dos pergaminhos e começou então a ler um tratado do Antigo Testamento para explicar a todos que participavam. E conta então a obra que assim nasceu o primeiro evangelho no lar. Então Jesus deixou como responsabilidade para todos nós alimentarmos este evangelho no lar. Hoje é uma noite especial, é a noite de Natal. Nos preocupamos ou nos ocupamos de presentes, de alimentos, de enfeites, de festas, e é justo que assim seja, porque faz parte da nossa cultura, e assim, quem pode ter, ótimo, quem não pode, que possa ser lembrado e ajudado por alguém que tenha mais. Mas que nós não podemos esquecer de momentos como esse que estamos vivendo, de prece, de reflexão, de lembrar o nascimento de Jesus, de lembrar as responsabilidades que nós estamos aqui
E temos para com aqueles mais jovens que estão chegando, com as crianças, nós temos essa responsabilidade. Talvez, e sempre olhamos com este olhar de querer entender um pouquinho da situação. Nós vimos nestes períodos todos em que estamos reclusos por conta da pandemia, onde as escolas formais, né, elas foram impedidas de continuar o seu trabalho, onde as crianças iriam diariamente. As crianças tiveram que ficar em casa e os pais ou responsáveis, aqueles que cuidam das crianças, se viram na obrigação de entender dessa tecnologia, desse avanço para uma educação à distância e se viram na obrigação de ter que ajudar nas tarefas, o entendimento da criança sobre aquilo que está sendo trazido a ela. Houve um envolvimento maior da família, dos responsáveis, dos cuidadores de uma criança para com a educação formal que ela deveria receber. De repente, será que não é que estávamos transferindo apenas para o ambiente da escola, fora do lar, o cuidado em educar as crianças, em trazer às crianças uma informação? Não ficamos tão técnicos demais, tão racionais demais, que apenas bastava aquilo que a escola pudesse oferecer? Não, talvez fosse para que pudéssemos agora acrescentar aquilo que era racional demais, aquilo que era técnico demais, a responsabilidade da nossa parte, que seria esta humanização, este sentimento, este crescimento junto com a criança, que ela se sentisse mais acolhida, amparada e assistida pelos seus. Foi um chamado para que, num repente, pudéssemos rever esses conceitos de responsabilidades, porque estava muito fácil para as pessoas transferirem para as escolas 100% da responsabilidade na tarefa de educação. E cobrando de professores e cobrando de escolas que os filhos fossem criaturas excepcionais, conhecedoras, merecedoras, enfim, tudo. E colocando a criança cada vez mais cedo dentro do ambiente escolar. Não temos nada contra isso. Até porque, como professora, vivemos uma vida inteira dentro de escola. Mas essa participação da família nessa educação da criança, fosse educação informal ou formal, essa participação estava ficando de lado. E agora acabaram descobrindo que a educação do filho começa em casa, que ele levará para a rua aquilo que ele está sendo formado no lar. Então não dá para reclamar do professor ou da escola. Agora, durante todo este ano, se algo não correu bem, se a criança não se desenvolveu da melhor forma, ou se ela tem algumas atitudes diferentes, não dá para jogar nas costas dos outros que estão fora das nossas quatro paredes, porque elas estão conosco dentro das quatro paredes. Tudo isso, gente, é para a gente pensar durante essa situação que estamos vivendo. O para que ela se tornou uma realidade em nossas vidas. Para quê? Às vezes, por que Deus? Por que Deus permite? Por que aconteceu? Por que esse vírus? Por que a doença? Por que tudo isso? Se nós começarmos a procurar o para quê? Para que estamos mais em casa? Para que estamos mais junto com a família? Para que estamos nós desenvolvendo outros valores? Outras coisas se tornaram tão mais importantes do que aquelas a que estávamos habituados. Então, tudo isso Jesus vem nos lembrar. E hoje, nesse dia especial, de véspera de Natal, do aniversário de Jesus. Então, este personagem que o mundo conheceu
vem nos trazer muitas lições. E ele diz então aqui a responsabilidade de se construir uma construção evangélica dentro dos corações, no supremo esforço de iluminar o mundo, porque o mundo só será melhor se nós trabalharmos estes que estão conosco, preparando-os melhor para uma vida diferente. Não adianta esperarmos um mundo melhor sem a nossa participação nesse mundo melhor. Na construção dentro dos corações, a construção evangélica, a construção do bem, vamos entender como construção do bem, dentro dos corações, esse é o supremo esforço para iluminar o mundo. Pedro, tomado de surpresa, conservou-se em silêncio, a alma clareada pelas novas revelações da palavra do Senhor, cheias de luz que dissipavam as obscuridades da lei de Moisés. Moisés trouxe uma lei. Aqueles mandamentos todos da lei de Deus e mais os mandamentos da lei civil que ele estabeleceu. Ele trouxe tudo isso. Mas o que Jesus estava trazendo e mostrando é que existiam pontos obscuros, pontos que não tínhamos ainda refletido sobre eles. Cumpria-se a lei na íntegra, porém não se percebia que ela podia ser estendida, que ela podia ser aprofundada, que ela podia ser levada a outras situações da vida. Então, 2 dias depois, 2 dias se passaram, depois desse encontro de Jesus com Pedro, desse preparo de Jesus com os seus discípulos e de tudo que transcorreu da sua prisão, seu julgamento e sua crucificação. Ele preparou todos eles para o que viria depois, o que aconteceria depois dos fatos mais trágicos que o mundo ia registrar com relação à sua pessoa. Então, já havia acontecido tudo isso. A narrativa da obra, nesse capítulo, A Mulher e a Ressurreição, fala que já havia se passado todo esse tempo, 2 dias haviam se passado sobre o doloroso drama do Calvário. 2 dias depois da morte de Jesus na cruz, em cuja cruz de inominável martírio se sacrificara o Mestre pelo bem de todos os homens. Então vamos lembrar que o sacrifício de Jesus na cruz, e muitas vezes nós entendemos que só por isso ele nos salvou e nós podemos continuar irresponsáveis com a vida, porque por tabela estamos salvos. Não é bem assim. O grande sacrifício de Jesus foi como um espírito de uma luz, de uma evolução tão grande, ele se apequenar de tal forma, se sacrificar no sentido de diminuir-se a tal ponto de chegar até nós para trazer o ensinamento que precisávamos. E a nossa leviandade humana, quando eu digo a nossa, porque somos parte da humanidade terrena, esta humanidade que poderia ter aproveitado tanto, acabou por destroçar o seu corpo físico em atitudes terríveis de flagelo que infligiram a Jesus. Então, havia se passado 2 dias de tudo isso. A dúvida reinava. Olha, Jesus tinha preparado tanto, Jesus tinha explicado tanto, ele tinha garantido a continuidade do existir, tinha explicado que a vida não se acaba com a morte do corpo físico, falou 1 milhão. E aqueles seus mais chegados ainda, como nós mesmos muitas vezes, a dúvida reinava entre os discípulos. 2 dias que ele tinha desencarnado, e ali eles tinham dúvidas agora, mas e agora? Onde ele está? O que será? Ele disse que viria, não veio.
aquela angústia, aquela dúvida sobre tudo o que ele tinha ensinado, sobre tudo que Jesus tinha mostrado. Quase todos haviam vacilado na hora extrema. Lembram-se que na hora da crucificação, da caminhada até o Calvário e da crucificação, eles sumiram. Eles se omitiram. João é quem ficou lá com Maria, porque eles saíram de cena. Então, quase todos aqueles discípulos que seguiam Jesus, que ouviram os seus ensinamentos, que ouviram falar do seu testemunho, que sabiam o que iria acontecer, quase todos haviam vacilado nessa hora extrema. Poucos continuaram firmes, acreditando sim que tudo aquilo era necessário, que tudo aquilo comprovava as escrituras antigas, como Jesus tinha mostrado lá no Salmo 22, falando do que aconteceria. Jesus tinha dito que estava cumprindo aquilo. O raciocínio frágil do homem lutava por compreender a finalidade daquele sacrifício. Não entendiam. Muitos não conseguiam entender por que Jesus permitiu que tudo acontecesse assim. Por que ele não fez um grande finale, uma apoteose, não mudou toda a história? E até hoje, muitas criaturas não entendem, não conseguem compreender a finalidade da vinda de Jesus até nós, dos seus ensinos e da condição final da sua estadia na Terra. Muitos não conseguem entender. Vamos lá que tem um pessoal chegando, Guilherme, Regina, Cláudia, Dirce, Flávia, que estão conosco aqui, Gisele, que estão conosco nessa noite. Uma noite de Natal especial, e esses amigos juntos, firmes. Não importa, né, quanto tempo, mas estamos aí dando boa noite, mandando as energias positivas uns para os outros, fortalecendo os corações, enchendo de esperança, e essas palavras de Jesus que nos chamam à tomada de consciência, para que possamos sim ter um mundo melhor. Então nós vemos que aqueles homens que tiveram Jesus tão pertinho deles, que ouviram tanto seus ensinos, suas orientações, estavam em dúvida diante do fenômeno da morte, que muitas vezes conosco acontece. Sim, acontece, mas e agora? E o meu ente querido, como está? Será mesmo que a vida continua? Será que vamos reencontrar? Será que vai acontecer alguma coisa para sabermos dele? São questionamentos naturais que estamos fazendo. Mas dos questionamentos naturais para as imprecações e as murmurações existe uma distância. E muitos estavam se deixando levar pelas murmurações, que foi o que Emmanuel disse, que nós não podemos, o cristão não pode se deixar levar pelas murmurações. Relata o livro: não era Jesus o poderoso Filho de Deus que consolara os tristes, ressuscitar os mortos, sarar os enfermos de doenças incuráveis? Se ele fez tudo isso de bom, por que isso aconteceu com ele? Olha como vai a mente humana, e aí vai desacreditando, a fé vai enfraquecendo, a alegria vai desaparecendo. Por que não conjurar a traição de Judas com as suas forças sobrenaturais? Quer dizer, porque ele não fez algo acontecer, porque ele se deixou entregar, né, nas mãos daquelas criaturas. Estavam ali, nas murmurações. Por que se humilhar assim, sangrando de dor nas ruas de Jerusalém, submetendo-se ao ridículo e à zombaria? Ele era o Filho de Deus, ele era o Messias, o Rei dos Reis. Como ele se permitiu uma coisa dessa? Então o emissário do Pai Celeste deveria ser crucificado entre dois ladrões? São questionamentos. E até hoje existem pessoas na face da terra que falam desse jeitinho que está aqui, que questionam essas mesmas coisas diante da saga vivida por Jesus,
com a humanidade. Enquanto essas questões eram examinadas de boca em boca, a lembrança do Messias ficava relegada ao plano inferior, olvidada a sua exemplificação e a grandeza dos seus ensinamentos. Porque enquanto nos ocupamos do negativo, da dúvida, da tristeza, da angústia, o principal, que seria a sua exemplificação, a sua pessoa, a sua lembrança mais bonita, os ensinos mais bonitos, estes estavam então apagados. A grandeza dos seus ensinos se perderam no tempo. As pessoas se fixaram na cruz, na dor, no martírio, no julgamento, que é aquela tendência natural que nós temos para tudo isso. Em vez de enaltecer, de ver o brilho, a grandeza, graças a Deus hoje é véspera de Natal e é dia de lembrarmos esse Jesus glorioso, forte, que veio nos trazer ensinamentos de uma beleza imensa, que precisa ser lembrado em sua potencialidade divina por todos nós. O barco da fé não sossobrar inteiramente, porque ali estavam as lágrimas do coração materno transpassado de amarguras. Maria estava ali, aos pés da cruz, com o coração fragilizado pela morte do filho naquelas condições de tal sofrimento. Mas ela sai dali com João e começa, passado os primeiros momentos da sua dor, ela começa a recuperar os ensinos de Jesus pelas estradas que levam até Éfeso, onde ela vai fazer morada e ali transmitir a todos os ensinos, inclusive o Evangelho de Mateus, como sabemos, é todo narrativa de Maria, mãe de Jesus, para o evangelista. É o mais fiel, é o mais perfeito. Ela não deixou morrer os ensinamentos que o seu filho tinha trazido. Então, é a personagem que nós precisamos lembrar nessa noite de Natal, do nascimento de Jesus, a sua mãe. Nós temos que lembrar dos dois, José, o pai carinhoso, atencioso. Nós temos que lembrar a família. Porque esse é o núcleo que permitiu Jesus estar entre nós. O Messias redivivo observava a incompreensão dos seus discípulos. Ele estava vivo. Perderam o corpo físico, mas ali ele simplesmente os olhava. E nós vamos ter que parar por aqui. Vamos trazer esse Messias redivivo junto de nós nessa noite especial, que é a nossa noite de Natal. E queremos, já finalizando, agradecer aos amigos que estiveram conosco nessa noite tão importante. Que a luz das orações, das vibrações positivas, possa envolver a todas as criaturas no mundo, cristãs e não cristãs, porque para o Cristo não faz diferença. Para ele, todos são filhos de Deus. Toda essa humanidade é oriunda da divindade. Ele é o irmão mais velho que cuida, que nos dirige, mas que ama a todos profundamente. Então fica a lembrança desse Jesus redivivo em nossas almas, o ressurrecto que aparece junto de nós para nos fazer lembrar os seus ensinamentos, para agradecermos a Deus a possibilidade de estarmos aqui, de termos nascido, mesmo que os pais não tenham sido os melhores pais do mundo, mas não fossem eles, não teríamos este corpo que estamos por ora habitando. Então, gratidão à família, gratidão a Deus, gratidão a Jesus, gratidão aos amigos por tudo que temos recebido. Essas energias santificadas possam adentrar os lares. E queremos sim encerrar com um poema que tem como título Prece de Gratidão, de João de Deus, na obra A Luz da Oração,
de espíritos diversos através da psicografia de Chico Xavier. E que Deus dê um Natal santo, um Natal de luz, um Natal de energias poderosas a todos os amigos. E voltaremos, se Deus quiser, segunda-feira, se Ele assim nos permitir, continuando as nossas reflexões. Que a luz se faça para a humanidade. Então, esta prece de gratidão nos diz assim: Senhor Jesus, pela bênção de Tua doutrina santa, que nos apoia e levanta para o reino de amor, pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina, bendito seja, Senhor. Pela carícia do lar, doce templo de carinho que nos concedes por ninho, céu na terra, campo em flor. Pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito seja, Senhor. Pelo tesouro sublime de graça da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entristece, poemas de melodia, pelo pão de cada dia, bendito seja, Senhor. Em tudo o que nos reserves, a luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar-te, cantando por toda parte, bendito seja, Senhor. Que Deus abençoe a todos, que Jesus seja o aniversariante feliz por vermos que estamos sim ligados pelos laços dos seus ensinamentos, das vibrações mais positivas que Ele nos ensinou. Muita paz, muita luz, Feliz Natal a todos, com as bênçãos de Deus e a gratidão pela presença de Jesus entre nós. Bendito seja o Senhor. Hosana nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todos os homens.